4 anos depois, Fritz Lang rodou o notável Metrópolis. Com o surgimento de Hitler, Murnau e Lang emigraram para os Estados Unidos e fizeram carreira em Hollywood, pondo fim a essa expressão da arte decadente. Muito mais do que um movimento estético, o neorrealismo se tornou uma posição moral na Itália em pleno pós-guerra, como forma de expressar o sofrimento de uma nação. Uma revolução artística que influenciou o futuro do cinema. O termo neorrealismo foi lançado em 1943 pelo roteirista e crítico italiano Umberto Barbaro e serviu para nomear um movimento que se desenvolveu na Itália depois da guerra. Ao mesmo tempo, essa escola usada como reação ao cinema acadêmico teve o objetivo de descrever a sociedade italiana traumatizada devido aos 20 anos de fascismo, desnudando o real com toda a sua profundidade. Os jovens cineastas e críticos que eram contra o regime fascista contestavam o universo convencional dos estúdios e a dramatização exagerada, através de uma atitude preocupada com o testemunho social. O filme símbolo do neorrealismo italiano foi Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, filmado nas estradas de Roma durante os últimos dias da ocupação alemã. Longe dos artifícios dos estúdios, utilizando atores amadores e grandes ícones do cinema italiano, os filmes afirmavam a supremacia do movimento neorrealista e, a partir deles, surgiram verdadeiras obras-primas do cinema italiano pós-guerra. Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, mereceu maior destaque. Al ladro! Al ladro! Che ti è successo? Na década de 60, surgiu na França a Nouvelle Vague, um movimento nascido entre grupos de jovens cineastas que se dedicaram a renovar uma cinematografia considerada decadente. O termo Nouvelle Vague, que significa nova onda, nasceu de uma pesquisa jornalística realizada entre a juventude francesa e foi logo aplicado aos primeiros filmes exibidos entre 1959 e 1960, rodado por cineastas como Claude Chabrol, François Truffaut, Alain Resnais e Jean-Luc Godard. Muito mais do que uma luta pela diversidade de estilos, o movimento reagiu contra as estruturas gerais do cinema da época, principalmente a americana, defendendo a espontaneidade, as filmagens externas e o uso de equipamentos leves, além da expressão de uma cultura cinematográfica que às vezes recorria ao improviso e ao surgimento de novos atores. A aspiração de um público em vias de renovação favoreceu a produção de vários longas-metragens. Dentre eles, a obra de maior destaque foi Acossado, rodado por Godard em 1959. A Nouvelle Vague, no entanto, não foi uma escola estética tão autêntica quanto o neorrealismo italiano. Mas as transformações econômicas do cinema francês e o surgimento de novas políticas públicas, como o adiantamento sobre a bilheteria, criado também em 1959, contribuíram para a sua expansão. Um movimento onde os filmes são usados para mostrar os problemas políticos e sociais de um país. Esse é o cinema novo. Durante a década de 60, muitos movimentos culturais, políticos e sociais estouraram pelo mundo, mas foi no campo do cinema e da música que estes movimentos tiveram maior destaque. No Brasil, o cinema novo tornou-se uma espécie de arma do povo nas mãos dos cineastas contra o governo. O cinema novo brasileiro teve duas fases. A fase rural, entre 1960 e 64, que trouxe à tona os problemas da terra e o modo de vida daqueles que nela viviam. Seus maiores representantes foram Anselmo Duarte, com O Pagador de Promessas, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, Nelson Pereira dos Santos, com Vidas Secas, e o mais conhecido entre eles, Glauber Rocha, que dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol. A segunda fase do cinema novo começou junto com o governo militar, em 1964.
Os cineastas estavam preocupados em dar um caráter de engajamento ideológico a seus filmes. Mas devido à censura, esse caráter político tinha que ser disfarçado. Temos Terra em Transe, de Glauber Rocha, e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. O movimento do cinema novo tornou o Brasil reconhecido como um país de extrema importância no cenário cinematográfico mundial e também trouxe a público alguns dos problemas mantidos longe da vista popular. A partir da década de 50 até os nossos dias, o cinema se tornou um grande produto comercial. Esta mudança se deu pelos altos investimentos de Hollywood para estabelecer a hegemonia do cinema americano no mundo. A marca da década de 50 foram os filmes épicos. Os temas eram ligados a romances e mensagens religiosas associados a grandes superproduções, que tinham grandes cenários, participação de milhares de figurantes e a movimentação de multidões em cena. Tudo isso em cinemascope e em cores. Os grandes exemplos são os filmes como Ben-Hur, de William Wyler, e Os 10 Mandamentos, de Cecil B. Miley. Paralelamente aos filmes épicos, um gênero já antigo triunfa sob os olhos do público. As grandes comédias musicais, que tiveram como grandes sucessos os filmes Cantando na Chuva, de Stanley Donen e Gene Kelly, A Roda da Fortuna e Gigi, ambos de Vincent Minnelli, e também com o clássico Os Homens Preferem as Loiras, de Stephen Hawking, com Jane Russell e Marilyn Monroe. Estes filmes fizeram desta década uma das mais glamourosas da história do cinema. O cinema das décadas de 80 e 90 entra definitivamente na era dos efeitos especiais. Filmes como Retorno de Jedi e Matrix marcam uma nova etapa na história da sétima arte. Falar de cinema nos anos 90 é falar de ecletismo, cinema para todos os gostos, pois esta foi a década marcada por todos os tipos de produções, desde as mais simples como A Bruxa de Blair, às mais sofisticadas como O Retorno de Jedi. Foi a década marcada pelas superproduções como Titanic, de James Cameron, e Gladiador, de Ridley Scott, que emocionaram o público com suas histórias envolventes e seus mega efeitos que acabaram faturando a maioria das estatuetas do Oscar. Entre dramas, comédias, suspenses e outros gêneros cinematográficos, o cinema se fez na década de 90 e triunfou diante da originalidade de talentosos diretores, como Quentin Tarantino, que dirigiu Pulp Fiction, Tempos de Violência. Agora vamos ao giro de destaques. Na Galeria de Arte Graça Landeira, do campus Alcindo Cacela, o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade da Amazônia realizou mais uma confraternização de fim de ano, que já é uma tradição na UNAMA. O evento reuniu os coordenadores dos 10 cursos do centro, professores, funcionários e convidados de vários setores da instituição. O reitor da UNAMA, professor Antônio Vaz, e o vice-reitor, professor Henrique Hatman Neto, participaram da confraternização, que iniciou com a palavra do diretor do centro, professor Evaristo Rezende, quando fez um balanço das realizações e avanços de 2009. O reitor Antônio Vaz agradeceu a colaboração dos professores e coordenadores do centro e desejou um feliz 2010 com mais trabalho e sucesso. Na hora de receber os prêmios, muita descontração e brincadeira com os colegas. O professor Evaristo Rezende lembrou de alguns projetos para 2010. Iremos, agora em 2010, elaborar o projeto do mestrado na área de computação e talvez na área de engenharia. Se não der para 2010 engenharia, 2011 engenharia.